Muito boa noite. É com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Eu me recordo que o tempo que eu fiz essa música foi uma época da minha vida em que eu fiquei muito intrigado com as escolhas de Jesus. Eu sei que talvez você também tenha sofrido as mesmas influências religiosas que eu. Eu cresci ouvindo muitas vezes um discurso religioso que dizia que Deus gosta dos bonzinhos, né? E que Deus tem uma preferência pelas pessoas boas. E de repente, quando eu comecei a entrar dentro do contexto da vida de Jesus e estudar aquele contexto do ponto de vista da teologia, porque o que é a teologia? É como se fosse um invólucro, né? Que faz com que a gente enxergue o presente diferente. Sabe aquele papel de presente que fica chamando a atenção? E que nos faz, às vezes, até compreender o papel dissociado do presente, né? A teologia é esse papel de presente que está em torno de Jesus para nos ajudar a compreender a beleza do presente. Ele não é um papel à parte, ela é o envolvimento. E naquele momento que eu descobri a teologia, fazendo mestrado, eu ficava intrigado ao descobrir que aquilo que eu escutava, que Deus gosta das pessoas boas, não é isso? Eu comecei a entender que em Jesus era diferente. Ele não desprezava as pessoas boas, mas ele tinha uma capacidade imensa de trazer para perto dele os piores. Não sou eu que estou inventando. É só você abrir a Bíblia e você vai descobrir, você vai ler, você vai entender que Jesus tinha uma facilidade de amar os fracos, que ele tinha uma capacidade de amar os pecadores. No contexto religioso altamente excludente daquela época, quando até mesmo os doentes não podiam entrar dentro da cidade, eles ficavam de fora. As cidades eram construídas com muros imensos. E as pessoas que estavam sofrendo de enfermidades, os que eram considerados impuros pela religião daquele tempo, eram julgados de fora, eles não podiam entrar dentro da cidade. E Jesus saiu para evangelizar ali. Ele não ficou dentro do templo. Ao contrário, ele criticou severamente a atitude dos sacerdotes, a atitude das autoridades religiosas, que achavam naquela época, por uma ignorância, de que Deus só estava ali dentro. E de que o encontro com Deus só era capaz através da pureza. Por isso a ovelha mais gorda, mais pura, a que não tinha nenhum defeito, porque eles achavam que o sacrifício que agradava a Deus era o sacrifício das realidades perfeitas. Mas Jesus começa a ensinar uma religião diferente. E quando ele começa a falar que Deus tem uma preferência pelos que estão julgados lá do lado de fora, ele começa a arrumar uma confusão para ele. Que Deus olha com ternura para a prostituta, para o homossexual, para o ladrão. Que a palavra dele é uma palavra de acolhimento para todos aqueles que estavam julgados fora. Ele começa a arrumar os inimigos que o levaram até a crucifixão. Minha gente, e quando nós mergulhamos no contexto das escolhas de Jesus, há uma coisa fascinante. Que antes de transformar a prostituta em uma mulher santa, ele precisou retirar aquela mulher da indiferença religiosa. Porque é assim, o contexto religioso, quando ele não nos estimula para nós aceitarmos as nossas fraquezas, a gente fica indiferente. Por uma razão muito simples. Já que eu não consigo ser perfeito, e a minha religião me pede que eu seja perfeito o tempo todo, então eu vou rejeitá-la. Eu vou ser indiferente a ela. Para que eu vou ficar querendo viver uma religião que não compreende a minha fragilidade? Certamente era isso que se passava no coração de Madalena. E esse foi o primeiro grande milagre que ele precisou realizar no coração dela. Antes de retirar a prostituição, antes de apagar aquelas marcas horrorosas de ter sido um objeto nas mãos de muita gente, Jesus precisou retirar aquela mulher da indiferença. Através de um olhar. Um olhar. Só isso que ele pôde fazer por ela. Ela jogada no meio de uma multidão que a condenava, ele não tinha condições de dizer nada. O que é a voz de um homem
perto de uma multidão que grita? Nada. Ele se utilizou do recurso que tinha. Ele começou a olhar para aquela mulher. Aquela que também era julgada para fora do templo. Aquela que também não tinha o direito de entrar nos mesmos lugares que as pessoas puras e perfeitas. Aquela que certamente devia ter a sua casinha lá na saída da cidade, fora dos muros, onde os hipócritas atravessavam os umbrais da cidade para ir buscar a prostituição e depois voltar como se fossem homens puros. Lá estava ela, totalmente acostumada a ser desprezível, a não valer muita coisa, porque era isso que ela escutava. O discurso religioso afirmava isso: você não presta, você não serve para nada. E diante da incapacidade de sair daquela realidade de prostituição, de não valer, ela era indiferente. E Jesus, querendo trazer aquela mulher de volta à dignidade, precisava primeiro quebrar a indiferença que existia dentro do coração dela. E aquele olhar foi capaz de acendê-la assim. E ela teve coragem de se aproximar e descobriu em Jesus a revelação de um Deus, misericórdia. É tão lindo isso, minha gente. Jesus nos ensina que Deus é misericordioso. E ele começou a contar histórias para nos fazer entender tudo isso. Contou a história daquela mulher que perdeu uma agulha, que ficou procurando, que não desistiu até encontrar. Contou a história da ovelha que estava perdida, do pastor, que parece até uma irresponsabilidade, né? Como é que você vai largar as 99 ovelhas e vai procurar a que está perdida? Isso parece uma irresponsabilidade, uma loucura. Qualquer pessoa em são estado de consciência não faria isso. Perdi uma, o que eu posso fazer? Vou cuidar das 99 que eu tenho. É o pensamento lógico. Mas ele não, ele quebra a lógica. Ele diz que Deus prefere deixar no aprisco, isso é, no cuidado, as 99, mas ele não desiste de ir buscar a que está perdida. É tão lindo você ouvir na palavra de Jesus, pela voz dele, pela sensibilidade, pela inteligência que existia nele, a narração de uma história de um filho que vai embora, que gasta tudo, que pede: olha pai, eu quero a sua herança, eu não aguento mais ficar dentro dessa casa, eu vou embora. E pega tudo que tem, a parte que lhe cabe, vai embora, gasta tudo, e depois envergonhado pede para voltar. Quantos de nós já teríamos um discurso pronto para o filho pródigo, não é verdade? Vai voltar, mas papá já coloca as regras, não é assim? Mas nele não. Acho tão bonita aquela música. Nem deixaste me falar da ingratidão, morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei, a vida sou feliz. Aí vem aquele refrão lindo. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Foi isso. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Essa música, gente, é o relato de uma história sempre que Jesus contou. De um filho que foi embora, fez tudo errado. Mas depois, quando ele olha para o pai, todo aquele discurso ensaiado não precisou ser dito. Porque quando a gente ama, as palavras não são necessárias para a gente precisar perdoar. Outro dia eu passei por uma situação boba, assim, de ficar 2 meses sem falar com uma pessoa que eu amo. E eu tinha todos os argumentos para não estar falando com ele. Um grande amigo meu. Tinha lá as minhas razões e eu acreditava nelas. Não, eu estou fazendo isso porque ele errou comigo. Eu cheio de razões, dando razões ao meu ódio, dando razões à minha indiferença, que é justamente o sentimento que havia em Madalena. Até o dia em que eu precisei voltar lá. E eu com todo o meu discurso pronto para poder dizer a ele, porque isso, não é? Para fazer aquele discurso moralista que a gente gosta de fazer.
Quando eu chamei ele pelo nome, o nome dele é Mateus. Falei, Mateus, a gente precisa conversar. E na hora que eu olhei, o jeito como ele me olhava, né? Eu esqueci o que eu tinha para falar. A minha razão foi embora, a minha inteligência não serviu para nada. Porque na verdade, o que eu encontrei nos olhos do Mateus? Eu tenho certeza absoluta disso, gente. Eu digo sem medo de errar. Eu vi nos olhos do meu amigo o mesmo que o filho pródigo enxergou nos olhos do pai dele. Ali em posições invertidas, ele muito mais novo do que eu com idade, para ser pai não, para ser irmão mais velho. E na hora que eu olhei para ele, eu esqueci. Eu esqueci do mal, eu esqueci da indiferença. Porque ao me olhar com aquele amor todo e com aqueles olhos assustados de quem quer chegar perto, me abraçar e fazer a festa acontecer, eu descobri então que o princípio mais elementar da religião em nós é este: é nos dar coragem de ir lá onde a gente não tem coragem de chegar, nos muros, onde termina a cidade, sabe? É tão fácil evangelizar dentro dos muros da cidade. Agora, quando nós saímos pela porta da cidade, nós começamos a enfrentar todos os perigos que são próprios de lá de fora. E o olhar do Mateus naquele dia para mim me ensinou a teologia que às vezes a teoria eu já sabia. Mas que é tão bom você experimentar na prática, não é verdade? É tão bom você experimentar na prática aquilo que é o Evangelho. Quando você sente na sua carne. Jesus agia assim porque ele sentia assim. Ele pensava assim. É a sabedoria do Padre Zezinho, né? Quando ele fala, amar como Jesus amou, viver, pensar, enfim, trazer toda a dinâmica da vida do Cristo para nós. Porque só quando nós estivermos verdadeiramente encorajados pela força do Cristo, é que nós teremos coragem de sair dos muros da cidade. Encontrar os miseráveis, que somos nós também. Quantas vezes, minha gente, na nossa vida nós não temos coragem de ir encontrar o miserável, é porque ele mostra que nós somos miseráveis também. Quantas vezes eu identifiquei na minha religião a minha pior vaidade, a de ser melhor, a de ser bom, a de ter sempre uma palavra pronta. Mas e os meus erros? O que eu faço com eles? E as minhas fragilidades? Se eu não aprender com Jesus a lidar com as minhas fragilidades e olhar para as minhas misérias como um ponto de partida e de aprendizado, eu vou rejeitar todo mundo que eu considerar imperfeito. E essa história de parábola do filho pródigo, de misericórdia, isso vai ser conversa fiada na minha vida. Mas eu não quero isso não. Você acha que eu desperdicei a minha vida, o meu talento, tudo aquilo que Deus me deu, que me concedeu? Eu poderia ser tantas coisas na minha vida. Eu quis ser padre porque eu acredito nisso. Na possibilidade que eu tenho, a partir das minhas imperfeições, de chegar ao lugar que não é fácil chegar. Encontrar os que são miseráveis como eu, mas que são assumidos, são honestos. Encontrar os indiferentes, os que não se identificam com o nosso jeito de pregar o Evangelho, aqueles que estão indiferentes com a religião, com os valores da vida, das coisas mais bonitas. Tem gente que está indiferente com a felicidade, tem gente que está indiferente com a solidariedade, tem gente que está indiferente com a justiça, tem gente que está indiferente com o sofrimento. As indiferenças são múltiplas. Você mesmo, tenha coragem de assumir isso para você. Talvez você esteja indiferente a tantas coisas bonitas na vida. Talvez você tenha feito da sua vida uma rotina triste. E você não tem mais encontrado alegria, sabe? Esta mesma que eu descobri naquele momento, naquela fração de segundo, quando eu, cheio de razão, fui quebrado por um olhar de menino que me ama. Nem deixaste me falar da ingratidão, morreu no abraço mal que eu fiz. Às vezes nós somos indiferentes a essa possibilidade. Colecionamos os nossos inimigos, é porque a gente não tem a coragem de quebrar essa indiferença. De chegar, de olhar nos olhos, de trazer para perto, de atravessar os muros da cidade, de ir buscar quem precisa ser buscado, minha gente.
Às vezes os que precisam ser buscados estão do nosso lado e a gente não enxerga. Que religião é essa que não abre os nossos olhos para as necessidades do nosso lado? Semana passada, dentro lá da academia, encontrei um moço que eu vejo ele sempre. Um rapaz forte. Parece um homem tão pronto para a vida. Porque a gente esbarra na aparência, não é verdade? O rapaz naquela fortidão parece um guarda-roupa de 4 portas. Ele chegou e me chamou pelo nome: padre, o senhor vai celebrar a missa esses dias? Aí eu falei: vou. Aí ele me falou assim: o senhor reza pela minha avó? Isso, os olhos cheios de lágrimas. Eu falei: reza, meu filho, o que foi que aconteceu com ela? Ela morreu, padre. Aí eu achei que eu estava diante da morte apenas de uma avó. Eu falei assim: é difícil, né? Perder alguém que a gente ama. E ele disse assim: está sendo ainda mais difícil, porque ela era minha mãe. Fui criado com ela, padre. E nós morávamos só nós dois. E aquele rapaz, naquele tamanhão todo, me disse uma frase bonita, sabe? Tão cheia de não indiferença, digamos assim. Tão cheia de envolvimento. Ele falou assim: eu entro lá dentro agora, eu não sei o que eu faço dentro da minha casa. Porque eu cuidava dela e ela cuidava de mim. Agora eu não tenho ela para cuidar de mim, eu não tenho ela para cuidar dela. No depoimento daquele menino, sabe, daquele rapaz, daquele homem crescido, a gente entende o que é o princípio da religião. É ele se aproximar de mim, me pedir o coração de padre. Tinham tantos outros rapazes lá dentro, mas ele vem em mim que é padre. Isso é o exercício de sermos cristãos, minha gente. Quando nós damos coragem ao que está frágil, frágil porque perdeu alguém, frágil porque está sendo injustiçado, frágil porque está morrendo aos poucos, frágil porque está deprimido, mas quando a gente não tem muros para o outro chegar perto. É tão triste você lidar com uma pessoa com quem você tem receios demais, não é verdade? Você tem receio de falar, você tem medo de chegar perto. Quantas vezes eu fiz essa experiência, eu tinha medo das pessoas que eu precisava amar. Como é que eu posso ter medo de quem precisa me amar, de quem eu preciso amar? Mas naquele momento se quebra, sabe? E fica valendo essa regra da vida, a mais bonita de todas talvez, a que nos aproxima, a que nos faz estabelecer laços, mesmo que nós estejamos em territórios diferentes. Mesmo que aparentemente eu esteja dentro da cidade e você esteja fora, mesmo que eu esteja fora e você esteja dentro, eu não sei em lugar nós estamos, mas não tem que haver essa diferença geográfica. O Evangelho tem que ser esse movimento a nos colocar dentro do mesmo princípio, é a misericórdia. Não é da mesma religião que eu, mas está sentindo a vida com a mesma dificuldade que eu. Já é o suficiente para a gente sentar junto, para nós podermos vivermos juntos, para nós podermos atravessar a ponte para ir ficar juntos. Não é da mesma tribo, não é do mesmo lugar, não é da mesma cidade, não é do mesmo time, mas nós somos gente. E não importa qual seja a classificação que nós damos àquelas pessoas. Ah, aquele homem não vale nada, padre, cuidado. Não é por aí. As escolhas de Jesus precisam nos afetar assim. O único critério, minha gente, para a gente estar ou não num determinado lugar, é simples. É só você poder responder: naquele lugar que você vai, Jesus pode ir com você? Se puder, então vai. Porque talvez Jesus só poderá chegar naquele lugar através de você. Não tenha medo da responsabilidade que Deus hoje lhe entrega. Você é porta-voz da verdade. Você é porta-voz do Evangelho. E você o fará chegar à medida que você chegar. A experiência da misericórdia é a urgência. E hoje, quem sabe, esse programa seja para você, que está aí, no seu estado de indiferença, sem envolvimento com a vida. Não seja indiferente. Permita que o olhar de Deus lhe alcance. Hoje ninguém, absolutamente ninguém, se nós estamos vivos é porque a vida ainda pode ser diferente. Então nenhum de nós hoje tem o direito de dizer: eu estou fora, a palavra de Deus não é para mim. O projeto de felicidade que Deus tem para a humanidade não é para mim, porque eu sou ruim, eu sou mau, eu estou mergulhado nos meus erros, nos meus pecados. Não é este o critério que nós precisamos usar aqui.
Anunciar o Evangelho significa colocar todos no mesmo aprisco e dizer: nós vamos buscar o que está perdido. É nossa missão. E se eu estou perdido, se você está perdido, nós temos o direito de sermos buscados. Fazer cair essa indiferença. Fazer cair este princípio que muitas vezes nos faz esquecidos de quem nós somos. A especialidade de Jesus é lembrar as pessoas quem elas são. O diabo é fazer esquecer. É impressionante o tanto que o poder diabólico nos faz esquecer quem a gente é. Mas o poder de Deus é para nos recordar. E hoje o que nós queremos lhe recordar é isso. Você tem casa, você tem pai, você tem festa preparada. E basta você chegar, basta você permitir este retorno acontecer, para que Deus lhe envolva de carinho, de força, de bênçãos. Porque a maior alegria que pode haver no reino dos céus é quando há a conversão de um pecador. É quando um indiferente se torna capacitado de reconhecer a predileção de Deus por ele. Quando o poder da indiferença cai por terra e prevalece a força do amor misericordioso.